Bom dia, professor. Hoje a gente vai falar sobre crianças com paralisia cerebral e a importância da saúde bucal e a responsabilidade dos cuidadores. Então, a paralisia cerebral, ela é um distúrbio motor crônico comum com distúrbios cognitivos, comunicativos e convulsivos associados. Crianças com paralisia cerebral têm o maior risco de problemas dentários, afetando significativamente ainda mais seu bem-estar e impactando negativamente sua qualidade de vida, sobrecarregando funções para seus tutores. O que significa paralisia cerebral e como a saúde bucal está relacionada? A paralisia cerebral é uma lesão permanente e não progressiva do sistema nervoso em desenvolvimento que afeta o tônus, os reflexos e as posturas, comprometendo o desenvolvimento motor do indivíduo. Estão associados fatores como má higiene bucal, tipo de consistência da alimentação, uso de medicamento, tonicidade da musculatura facial, carência de informação e de acesso a serviços odontológicos e entre outros. O primeiro artigo que escolhemos foi o Cuidados em Saúde Bucal a Crianças e Adolescentes com Paralisia Cerebral, Percepção de Pais e Cuidadores. Foi publicado pela revista Ciência e Saúde Coletiva, que é a avaliação A1 no Qualis. Aqui temos alguns dados da publicação do artigo. E o objetivo desse artigo foi avaliar os cuidados em saúde bucal de crianças e adolescentes com paralisia cerebral, segundo a gravidade através da percepção dos pais cuidadores. O tipo de estudo é observacional do tipo série de caso. A amostra através da entrevista com os cuidadores responsáveis pelas crianças e adolescentes utilizando o formulário. Foi analisada a avaliação do perfil socioeconômico e demográfico do participante, diagnóstico do comprometimento motor, uso de anticonvulsivantes, hábitos alimentares e de higiene bucal, trajetória da criança, adolescente no acesso odontológico, opinião dos pais cuidadores sobre sua saúde bucal e sobre a saúde bucal da criança e ou adolescente. Os resultados foram a participação do estudo de 94 mães, cuidadores de crianças e adolescentes com diagnóstico de paralisia cerebral na faixa etária entre 5 e 18 anos de idade. O cuidador principal foi representado mais frequentemente pelas mães, 87,2%, com discreto predomínio, 38,2%, na faixa etária de 40 anos ou mais. Cerca de 2/3, 63,8%, tinha 9 anos ou mais de escolaridade e recebiam renda mensal de até 2 salários mínimos. Em relação ao grau de comprometimento motor das crianças, adolescentes, avaliado através do GMFCS, 33% apresentaram comprometimento leve, níveis 1, 2 e 3, e 67% comprometimento graves, níveis 4 e 5. A maioria, 67%, tinha idade entre 5 e 9 anos. 64,9% eram do sexo masculino e 66% eram procedentes do Recife e região metropolitana. Quanto aos cuidados odontológicos, 8,5% referiu nunca ter ido ao dentista, e entre outros que fizeram a primeira visita entre 1 e 5 anos de idade. A conclusão foi que neste estudo foi possível conhecer a visão das mães e cuidadores quanto aos cuidados em saúde bucal dispensados às 94 crianças e adolescentes com paralisia cerebral, frequentadores de serviços de saúde especializados na atenção a pacientes com necessidades especiais, além de identificar a associação entre condições socioeconômicas, demográficas, familiares e de cuidados da saúde bucal, referente aos hábitos de higiene bucal e o uso dos serviços odontológicos, com a gravidade da paralisia cerebral nessa população infanto-juvenil. O segundo artigo escolhido fala sobre relatos dos pais sobre a qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças com paralisia cerebral. Foi publicado na revista BMC Oral Health, com classificação A3 no Qualis. Aqui estão alguns dados sobre o artigo e a revista. E o objetivo da pesquisa foi avaliar o impacto de deficiências e condições de saúde bucal, ajustados por fatores socioeconômicos na qualidade de vida relacionadas à saúde bucal de crianças com PC, usando seus pais como proxies. O tipo de estudo foi transversal e a amostra utilizou 60 crianças com paralisia cerebral de 6 a 14 anos do Centro de Atendimentos para Pacientes com Necessidades Especiais da USP e seus respectivos pais. A variável analisada foi cárie dentária, tipo de paralisia cerebral, capacidade de comunicação, função motora grossa, convulsões e condições socioeconômicas. Os resultados foram: um total de 60 pacientes participaram do estudo. A taxa de resposta foi de 80%. A maioria dos questionários foi respondida por mães e o restante foi respondido por pais. A idade média das crianças foi de 9,13 e a média do índice DMF foi de 2,06. O número de casos da classificação de capacidade de comunicação
GMFCS foram agrupados devido ao pequeno número de pacientes em alguns níveis de deficiência. A conclusão foi: a gravidade da cárie dentária, a gravidade da capacidade de comunicação e a baixa renda familiar são condições fortemente associadas a um impacto negativo na qualidade de vida relacionada à saúde bucal das crianças com paralisia cerebral. Todas essas condições devem ser avaliadas antes do tratamento médico e odontológico dessa população, para preparar um protocolo de tratamento apropriado e otimizar a saúde bucal nesses indivíduos. O artigo 3 que a gente utilizou para esse trabalho foi Saúde Bucal de Crianças com Paralisia Cerebral, da revista Neurociências, com a classificação A2 no QARS. Aqui estavam umas informações da revista, e o objetivo dessa pesquisa é apresentar uma visão geral atualizada dos problemas de saúde bucal em crianças com paralisia cerebral e delinear estratégias preventivas e práticas importantes para o manejo dessa comorbidade comum. O tipo de estudo é caso controle, a amostra é vários possíveis fatores predisponentes na saúde bucal de paralisia cerebral, e a variável analisada é a fraqueza motora ou a incoordenação, incapacidade de manter a higiene bucal e depender de um cuidador para autocuidado, e risco de traumatismo dentário. O resultado é, em geral, muitos fatores contribuem para o desenvolvimento de cárie dentária, incluindo fatores biológicos, econômicos, culturais, ambientais e sociais. Pacientes com paralisia cerebral têm maior risco de desenvolver cárie dentária, afetando negativamente a sua qualidade de vida. Crianças com lesões neurológicas mais graves correm maior risco, e o grau de déficit cognitivo e motores é diretamente proporcional à probabilidade de desenvolver cárie dentária. A incoordenação motora grave afeta a capacidade de realizar uma higiene bucal adequada, e os déficits cognitivos dificultam a cooperação para cuidados bucais eficazes. E, em conclusão, como a saúde bucal é cada vez mais reconhecida como a base para o bem-estar geral, os cuidadores de pacientes com paralisia cerebral devem ser considerados um componente importante da equipe de saúde bucal e devem se tornar conhecedores e competentes nas práticas de saúde bucal domiciliar. Tais práticas podem afetar significativamente a qualidade de vida da criança e controlar os custos odontológicos. Bom, o problema da nossa pesquisa é a importância da saúde bucal e a responsabilidade dos cuidadores. Para isso, dividimos em duas partes, sendo a primeira: cuidado em saúde bucal a crianças e adolescentes com paralisia cerebral, percepção dos pais e cuidadores. E para responder essa pergunta foi utilizado o artigo 1, que concluiu que as mães e os cuidadores quanto à saúde bucal dos portadores têm grande relação. Além disso, as condições socioeconômicas, demográficas e familiares também influenciam. A segunda pergunta foi o relato dos pais sobre a qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças com paralisia cerebral. E para responder essa, utilizamos o artigo 2, que conclui que a gravidade da capacidade de comunicação e a baixa renda familiar são condições fortemente associadas a uma qualidade de vida ruim relacionada à saúde bucal. Diante disso, nós relacionamos os dois fatores com o artigo 3, sendo o problema saúde bucal de crianças com paralisia cerebral. E a conclusão foi que os cuidadores de pacientes com paralisia cerebral são as condições socioeconômicas que devem ser considerados um componente importante relacionado à saúde bucal. Além disso, capacidade de comunicação também são fortemente associadas, como mostra no artigo 2. Assim sendo os maiores fatores de uma qualidade de vida negativa de crianças com paralisia cerebral. Existem diferentes tipos de estudos que podem ser avaliados em relação à força de suas evidências, seguindo uma escala hierárquica como representada na figura em forma de pirâmide. Quanto mais baixo o estudo estiver posicionado na pirâmide, menor a sua força de evidência, enquanto quanto mais alto estiver, maior a sua força de evidência. Levando em conta os tipos de estudos disponíveis, tivemos um estudo de caso controle, um estudo observacional do tipo série de caso e um estudo transversal. Observando o ponto de vista da força de evidência, o artigo 1 possui maior nível como um caso controle. Em segundo lugar, temos o terceiro artigo como estudo transversal. E com a menor força de evidência, tivemos o segundo artigo como observacional do tipo série de caso. Portanto, os cuidadores têm uma grande responsabilidade de garantir que a higiene bucal adequada seja mantida a essas crianças com paralisia cerebral. Isso pode incluir a escovação dos dentes com regularidade e as visitas regulares ao dentista. É importante que os cuidadores tenham acesso às informações e recursos sobre como cuidar da saúde bucal de crianças com paralisia cerebral. Obrigada, professor. Obrigada, colegas.